todos, mais uma vez. O tema de hoje é sobre Joana de Ângeles. E a partir da leitura, né, que foi feita, eu lembrei de uma anedota que o Divaldo contava, né? O tema é renunciar, dificílimo, né? Mas que é a grande proposta do Evangelho. Né? Quando o Divaldo estava muito doente, que ele falou: Joana, eu não posso fazer nada. Ela: levanta daí que eu estou morta, estou trabalhando, tu está vivo, tem que levantar. Né? E ele contava essa história. Né? Então, enquanto estivermos aqui, estaremos trabalhando. E muitas vezes renunciando a nós mesmos, né? E do outro lado de lá também, não tem nada de anjinho tocando violino, nada disso. É trabalho. E a proposta de hoje é falar de Joana a partir de um viés. A partir de um viés que só é possível de fato entender Joana a partir desse viés, que é o viés junguiano. A gente só consegue entender aquilo que Joana escreve, aquilo que Joana fala, a partir de Jung, a partir da proposta que ele nos faz, né? Mas vamos relembrar quem é essa mulher, Joana de Ângeles. Ela que já teve tantas encarnações, foi uma discípula de Jesus, e continuou sendo, obviamente, em todas as encarnações, mas foi Joana de Cusa, né? Depois, Clara de Assis, né? Depois, ela foi Joana Angélica. Antes disso, ela deu uma passada no México, né? para ser Joana Inês de la Cruz, uma grande teóloga, uma freira, né? Uma grande teóloga, uma poetisa, uma estudiosa e uma mulher que naquela época, já sendo freira, lutava pelo direito das mulheres de terem o direito de exercer a sua cidadania, né? Depois ela vem parar aqui em terras brasileiras, na Bahia, como Joana Angélica, uma freira também, que morre defendendo as outras freiras. Ela não permite que as tropas portuguesas invadam o convento e ela morre esfaqueada ali, na porta da igreja. Essa é Joana de Ângeles, esse ser que tanto nos propõe mudança, mas não por conta de uma teoria, mas por conta da sua própria vivência. E é isso que essa doutrina nos propõe, né? Viver aquilo que está nos livros. E essa é a grande proposta da doutrina espírita, uma proposta educativa. Por isso que o nosso tio Allan Kardec, ele é um educador, não foi à toa, né? Ele, inclusive, na época, ele é desbancado e ele é convidado a se retirar de todas as sociedades às quais ele pertencia na época, porque ele ficou maluco falando de espírito, foi convidado a se retirar e foi um discípulo de Pestalozzi, né? Um grande educador que via na criança, que naquela época era um mini adulto, ele já via ali um ser diferente. Então, quando Joana surge, os continuadores de Kardec, não é ruptura, é continuação. E Kardec não criou nada novo, ele codificou, né, de uma maneira muito cuidadosa aquilo que tornou-se a doutrina espírita. E muito cuidadosa mesmo, numa época que não tinha ChatGPT, inteligência artificial, internet. O cara pegava, fazia uma pergunta: que é Deus? E mandava para um catatal de gente e recebia todas as cartas, e ele via as respostas que se cruzavam, tinham uma lógica ali. Então essas eu fico e as outras eu descarto. E assim foram todas as questões do Livro dos Espíritos. E aí a gente chega em Joana de Ângeles aqui no Brasil, e ela diz que ela estudou com Jung, com Freud,
Freud lá do outro lado, né, para estruturar essa proposta, né, essa série de livros da psicologia, né? E a gente precisa pensar e entender quem foi Jung, quem foi esse homem, né, esse suíço. Ele viveu entre 1875 e 1961. Ele era filho de pastores, né, presbíteros, mas ele foi um discípulo de Freud. Freud, o criador da psicologia moderna. E ele não foi só um discípulo, ele foi um colaborador do Freud, né? E o próprio Freud acreditava que o Jung seria um continuador dos seus estudos. E a história nos mostra que não foi bem isso. Houve uma ruptura ali entre eles, né? Então, como que se deu esse contato do Jung com Freud? O Jung admirava muito Freud e fez uma resenha do livro do Freud chamado A Interpretação dos Sonhos, que é uma bíblia, né? Um negócio assim. E a partir disso a relação deles se estreita, mas eles têm uma divergência, porque Freud, ele dizia que ele estudava a partir de uma coisa chamada trauma, e o trauma é uma ruptura que acontece, né, na alma humana, digamos assim. E para o Freud, esse trauma ele parte de uma natureza sexual. No fundo, vai ter uma questão sexual, mas não é sexual genital, não tem a ver com genitália, tem a ver com potência da alma, né? Tem a ver com a libido da alma. O erótico, erótico, não é nada disso que a gente pensa, erótico. Não estou falando de pornográfico, estamos falando de erótico. E erótico é a potência de vida que o ser tem dentro de si, né? Todo ser humano tem vontade de morrer, vontade de viver o tempo todo. Nós estamos entre essas potências, entre vontade de morrer, que é o erótico, que é o eros, e a vontade de morrer. As pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte, todos nós temos. Já Jung discordava de Freud um pouco. Ele acreditava numa coisa chamada energia psíquica, que seria algo muito mais amplo. E ele vai partir para o estudo da alquimia, para o estudo da mitologia e dos fenômenos espirituais. Ele estuda, né, os indígenas, como se dá essas manifestações espirituais entre os indígenas, e a partir daí vai cada um para o seu lado. E Jung acaba criando uma coisa chamada psicologia analítica, né? Que vai... Tem uma coisa entre ele e Freud que eles vão começar... Muito melhor, hein? O outro pincel está melhor. Oi? O outro está melhor? A partir de... Eu sou um professor com letra feia, tá? Me perdoe. A partir de uma coisa chamada inconsciente. Para o Freud, o inconsciente é uma coisa, para o Jung é outra. O Freud acreditava que o inconsciente é um reservatório interno do sujeito, é algo que eu crio aqui dentro. Já Jung acreditava diferente. O inconsciente é algo que é criado de fora para dentro. Já para o Freud, o inconsciente é algo que é criado de dentro para fora. E Joana vai pescar isso e trazer para os seus estudos, né? Para mim, o livro que me fez admirar a Joana e amar a Joana é O Homem Integral. Esse livro, ela traz tanto, ela vai lá no budismo, ela fala do hinduísmo, fala da mitologia. E Jung, a partir do Jung, o Jung fala que o inconsciente é um reservatório de coisas que não são só vividas por mim, são vividas pelos meus ancestrais, são vividas pelo coletivo. Como pode aqui nós encontrarmos um símbolo mais ou menos assim, lá no sertão da Paraíba,
e no Japão, na China, nós encontrarmos o mesmo símbolo. Para o Jung, isso é inconsciente coletivo. É algo que está por aí. Numa entrevista, uma das últimas entrevistas do Jung, um repórter pergunta para ele: você acredita em Deus? Isso está gravado em vídeo. E ele fala assim: eu não preciso acreditar, eu sei. Acreditar é diferente de saber. Ele sabia. Né? E por isso que ele vai estudar os fenômenos espirituais. E para ele, o inconsciente possui diversas camadas. E ele acaba descobrindo que o inconsciente, ele repete padrões. E ele vai chamar de arquétipos. O que é arquétipo? São padrões que se repetem no inconsciente da humanidade em todas as sociedades. Esses padrões se repetem. E ele é herdado pela cultura. Por exemplo, o mito está lá em Gênesis que o homem foi criado do barro. Nas religiões de matriz africana, também, o homem foi criado pelo barro, a partir do barro. Lá em Gênesis fala que o homem pegou barro junto com água, abençoou, criou o ser humano. Nas religiões de matriz africana, a mesma coisa. Culturas totalmente diferentes. Diz que certo dia Oxalá estava querendo criar um ser humano e tentou de várias formas, pedra, madeira, tudo aquilo não era maleável, até que ele conversa com o barro, com a lama, que é a Nanã, né? E pergunta se pode usá-la, e ela permite, com um único combinado, de que depois que o homem morresse, ele voltasse para ela de novo. Lembra lá? Lembra-te de que é pó e que ao pó retornarás. Duas culturas totalmente diferentes. Isso, para o Jung, é inconsciente coletivo. E só se nós formos ver essa questão dos padrões, por exemplo, o herói é um padrão, é um arquétipo. O que é o herói? É aquele cara que vai salvar o mundo. E isso não é só da Marvel, nada disso. Ele vem de culturas antigas. Lembra lá do Hércules? Ele é um herói. Mas o herói precisa primeiramente fazer o quê? Vencer-se a si mesmo. O que a Joana fala, E a mesma coisa que o Jung fala. Bater de frente com o seu lado sombra. É fácil? Obviamente que não. Na história do Hércules, como que se dá? Ele tem um acesso de loucura, mata a esposa e filhos. E o que é dado para ele? A missão de cumprir os 12 trabalhos. E todos os trabalhos são ligados a quê? Vencer um monstro, uma fera, algo assim. Mas, será que esse monstro é um monstro real? Obviamente que não. É um monstro que existe dentro da gente. É um monstro interior. É um monstro que está no inconsciente. É aquilo que eu não conheço. Por isso que muitos monstros da mitologia, muitos eles são metade homem, metade ser humano, metade animal. E essa parte animal que nós ainda não conseguimos conter dentro da gente. E tudo isso Joana traz na sua literatura da psicologia. O sábio é um arquétipo. Por isso que nós imaginamos, no senso comum, que Deus é aquele cara que está lá no céu de barba branca, cabelo branco. Por quê? Ele é um homem muito velho, ele é um homem muito sábio. Ele é muito sábio. Ele é o nosso Pai, ele é o Criador, ele é benevolente. Aí tem o rei, o governante, o amante, tudo isso. E a gente entra no ponto central. Que é o processo de individuação. Aí Joana entra com tudo.
O que é o processo? O que é o processo de individuação? É eu tornar-me indivíduo. É eu tornar-me eu mesmo. Nós estamos a todo momento procurando isso. É fácil? Obviamente que não. Porque o primeiro obstáculo é eu mesmo. Não é meu pai, minha mãe, minha avó, eu. Claro, os traumas ficam, claro, ficam. As coisas ruins que fizeram conosco ficam. Mas só nós temos a força de levantarmos e seguirmos em frente. Apesar de todas as feridas, é fácil? Claro que não. Cada um aqui sabe das feridas internas, né? De todas essas rupturas que nós sofremos na alma ao longo da nossa trajetória humana, mas só nós podemos tomar consciência daqueles que nós somos. E Joana fala sobre isso. E se a gente for lá em Paulo de Tarso, o que ele fala? Eu acabo fazendo mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. E ele está todo o tempo lutando para ser quem? Esse homem novo. E essa é a proposta, nós nos tornarmos homens e mulheres novos. E essa relação que Joana traz para esse processo de individuação, existe uma tensão entre persona e sombra. Existe uma tensão aqui. Por quê? A persona é aquilo que eu mostro para a sociedade. O lado sombra, que todos nós temos, é aquilo que nós não temos coragem de falar nem com psicólogo, é aquilo que a gente esconde de nós mesmos, mas nós sabemos que existe. Quando Kardec pergunta onde habitam as leis de Deus, o que eles respondem? Na consciência. Está lá. Nós sabemos quando nós fazemos algo errado. Não está lá em Gênesis? Quando um mata o outro, um irmão mata o outro. Por que tu está se escondendo? Não falei nada. Ele sabia que tinha feito, né? Quando Caim mata Abel. Ele fala, e o que eu falado para ele? Eu estou sentindo o sangue do teu irmão andar por aqui. Porque ele era a consciência dele que estava lá gritando. Ninguém nos culpa, nós nos culpamos, né? E se a gente substituir a palavra culpa por responsabilidade, eu acho que é bem caminhado, né? Como diz. E esse processo de individuação, a Joana vai chamar de autodescobrimento. O que é autodescobrimento? É descobrir-se a si mesmo. Nós estamos a todo momento descobrindo coisas dentro de nós, por mais que nós não queiramos. E existe essa tensão entre a persona e a sombra. Porque a sombra, se eu esconder a sombra que habita em mim, eu nunca vou conseguir de fato me autodescobrir. Sempre vai ficar coisas ali que eu não consigo resolver. Eu só consigo trabalhar minha persona, né, aquilo que o outro me vê, que a sociedade vê, quando eu consigo de fato trabalhar a sombra, trabalhar o meu eu. Porque senão a gente acaba criando várias tensões e acabamos criando personagens. Persona é justamente a máscara, né, que os gregos usavam lá nos anfiteatros, eram as máscaras. E a gente cria uma máscara para a sociedade. E com o boom da internet a gente vê exatamente o que é isso. Grandes influenciadores que agora vêm e falam o quê? Eu tenho depressão, tentei me matar não sei quantas vezes, não sei o quê. Pessoas que você coloca, nossa, que pessoa engraçada ali falando piada, não sei o quê. Mas como diz o ditado, ninguém come 1 quilo de sal com ele. Esse ditado antigo, vai comer 1 quilo de sal com ele. Então essa persona que a gente acaba criando
e a gente não consegue trabalhar o lado sombra, que eu não posso jogar para baixo do tapete. O que a Joana e o Ung nos propõem? Nós devemos acolher esse lado sombra. E quando eu acolho, eu passo a entendê-lo. E se eu passo a entendê-lo, eu consigo trabalhar. E são pequenas coisas, que a gente vai ser por pequenas coisas, que todos nós temos para trabalhar. Se antes alguém falava alguma coisa, eu bufava, não bufo mais, ótimo, maravilha, já é um degrau. Se antes eu virava o olho, não viro mais, maravilha. Se antes eu batia na mesa, não bato mais, maravilha. São pequenas coisas que a gente vai trabalhando, sabe? Porque se a gente quiser ir direto ao pote, a gente não consegue. Ou a gente acha que deu certo, igual a dieta, né? A dieta da lua, a dieta não sei o quê, tu quer emagrecer não sei quantos quilos em uma semana, não dá. Você pode até conseguir, mas não é de uma maneira saudável. E quando a gente quer mudar o nosso ser, se eu quero correr para fazer, não dá. Vai dar problema comigo e com o outro, né? Senão a gente começa com aquela história de, como diz, de virar beato. E o que é o beato? O beato é aquela pessoa que quer mudar a sua vida, ele está sempre tomando conta da vida do outro. É sempre assim. Porque eu faço assim, ele não faz, ele é errado, eu sou o certo. Mas o que eu estou trabalhando dentro de mim? É só a aparência? Porque senão a gente fica igual o fariseu, né? Meu Deus, eu estou aqui, que grita, não sei o que, enquanto está o outro lá fazendo uma oração quietinho dentro do quarto com a porta fechada. O que eu quero fazer da minha vida? É fácil? Obviamente que não. Mas isso vem a partir do amadurecimento da nossa psique. E amadurecimento, gente, não tem a ver com idade. Você vê criança pequena, tão madura, tem um espírito velho, mais velho que eu, mais velho que a gente. E você vê pessoas que estão com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 50 anos, repetindo os mesmos erros. Porque nós temos a tendência de repetir, inclusive os erros, os acertos também, mas os erros. Por quê? Não amadureceu a psique. Tem pessoas que você fala, meu Deus, é um adolescente, não é possível. Porque você vê as reações diante de determinadas situações, que você vê, misericórdia, como que vai amadurecer? E aí nós temos o que, como diz a música? É a bênção da reencarnação. Não resolve agora, vai voltar com os mesmos problemas para resolver na próxima. E com as mesmas pessoas. Porque nada é por acaso. Ninguém se encontra por acaso. É um emaranhado de encontros aqui. Então, se eu não construo um amadurecimento, enfrentando a sombra, o meu autodescobrimento, eu vou voltar de novo. Tinha problema com meu filho, eu vou voltar como filha dele. Tinha problema com a minha esposa, eu vou voltar. A gente só vai refazendo ali os personagens. Mas ninguém aqui se encontra por acaso. Aí eu até brinco que tem pessoas tão difíceis que é melhor a gente fazer aquilo que Jesus fala, né? Se reconcilia com o teu irmão, com o teu inimigo enquanto ainda tempo. Quem tu já resolveu nessa vida, na próxima talvez tu nem encontre. Vai encontrar outras, vai resolver outras coisas. Mas se a gente não resolve isso aqui, a gente vai voltar, até aprender. E se eu não consigo enfrentar tudo isso, eu não consigo mudar a minha vida. E Joana de Ângeles, lá no livro O Homem Integral, ela traz um exemplo de uma tragédia grega, que é a tragédia do rei Édipo. Né? Virou novela, 1500, né? Que é do rei Édipo. Quem é o rei Édipo? O pai, um rei, ele recebe uma mensagem, né? O rei Laios, ele recebe uma mensagem de que quando ele teria um filho, e quando esse filho nascesse,
ele ia matar o próprio pai, para casar com a mãe. Acho que ele falando isso sem espírito. Quem fala isso é a Joana de Anjos, tá? Vai pegar com ela. E o que a esposa fica grávida, o menino nasce e ele fala: eu vou pagar para ver? Obviamente que não. Então ele manda matar o garoto. O garoto já é retirado dos braços da mãe e manda matar. Só que não tem, a pessoa que ficou encarregada de matar o garoto, ele não tem coragem de matar. Então ele amarra o garoto pelos pés, cabeça para baixo, e coloca lá numa árvore. E passando por ali, uma outra pessoa pega esse garoto, acolhe e o cria. Ele cresce. Só que ele tem um desejo muito grande de sair daquela terra e ir para outra terra. E é isso que ele faz. Ele sai, vira um homem forte, um guerreiro, e sai. Só que no meio do caminho, enquanto ele está indo numa direção, vem uma carruagem de outra direção, no sentido oposto. E aí eles têm uma briga, não sei o que lá, o cara sai da carruagem, ele mata o cara. Era o pai dele. Ele matou o próprio pai. E ele continua esse trajeto até a cidade onde ele havia nascido, né? E lá ele encontra uma mulher muito bonita e se apaixona por ela e se casa com ela, que é Jocasta, que quem era? A sua mãe. Ele se casa, tem vários filhos, né? E o tempo passa e essa mesma pessoa que havia falado da profecia, ele fala para Édipo toda a verdade. Você matou seu pai, casou com a tua mãe, teve filho com ela. E eles nenhum deles consegue lidar com aquela verdade. Jocasta, que era esposa e mãe, se mata naquele momento. Édipo fura os 2 olhos e passa a virar um andarilho, né? Por aí. E Joana de Ângeles nos faz uma indagação. E eu faço uma indagação para mim e para todos nós. O que a gente faz diante de tudo isso que acontece na nossa vida? Diante da tragédia grega que é a nossa vida. O que é a tragédia? A tragédia é o terrível da vida sem explicação. Daquilo, meu Deus, eu faço tudo certo, tá tudo errado. Isso é a tragédia. Sabe? É aquilo que acontece na vida sem explicação. De repente, acontece aquilo. O que eu faço com aquilo? O que eu faço diante disso? Furo os 2 olhos, mato ou tento seguir em frente? Ela traz nesse livro esse exemplo tão forte, tão terrível, lá no macro, mas para a gente pensar no micro. O que a gente faz diante de tudo isso que acontece na nossa vida? Se eu fujo, eu estou fugindo do quê? Da minha individuação, do meu autodescobrimento. Então eu vou estar sempre vivendo um personagem e não eu mesmo. Mas ser a gente é difícil, né? É muito difícil. Pelo menos eu acho. E ela fala assim: Édipo, cegando-se, foge à sua realidade, ao autodescobrimento e perde-se, incapaz de superar a dura verdade. A verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido, de modo a retificar o processo. A digestão não é um processo com várias etapas. Quando danoso, ou prosseguir vitalizando para que o amplie em benefício geral. Ignorando-os, o homem se mantém inseguro, evitando aceitar a sua origem, tomba no fracasso, na desdita.
O fato da mãe se matar mudou a realidade? O fato de Édipo cegar-se mudou a realidade? Não. Só tornou a realidade ainda pior, né? de lidar com aquilo. E aí, a gente pensa numa coisa que faz parte da nossa vida diariamente, desde quando a gente nasce, que é a dor. A dor faz parte da nossa vida. A gente já cai em desamparo quando nasce. Não está lá no quentinho, naquela água boa, naquela banheira, de repente o cara te puxa, te dá um carro que tu nunca viu, tu já nasce nu diante de todo mundo, chora. E aí? Essa é a primeira dor. Nascer já é doloroso. Nascer é doloroso. Mas a dor é constitutiva do ser humano, né? Ela faz parte da nossa vida. Dor e não sofrimento. A dor faz parte do ser humano. O sofrimento, nós também passamos por ele. Porque você sofrimento é escolha, né? Não? É muito difícil sentir dor e a gente sofre também, senão a gente acaba desmerecendo a dor do outro. Para alguém, perder uma pessoa da família é uma dor terrível. Para uma outra pessoa, perder um animal é uma dor tão grande quanto. A gente vai ficar medindo dor? A gente não pode medir dor. Sofrimento, a gente não. A gente passa pelo sofrimento? Passa. Mas de que maneira? Bom sofrer. Exatamente. É o bom sofrer. E tem tanto lugar que você passa e olha assim, pare de sofrer. Como que eu vou parar de sofrer? Eu sou ser humano. Né? Na verdade, como que eu vou passar pela dor? Né? Passar pelo deserto da vida. Passar pelo deserto da alma. É vendo aquilo como aprendizado. Eu não estou aberto para aprender, eu vou continuar ali. A gente percebe que muitas pessoas que estão em algum tipo de sofrimento psíquico, só remédio não adianta. Só você falar, levanta daí, não adianta. Aquela pessoa precisa em algum momento perceber que algo precisa ser mudado na tua vida. E não sou eu falando. E nem criticando, porque é muito mole a gente de fora falar para quem está ali, né? Aquela cama entrevado, que não é nada do corpo, é da alma, é uma dor que ninguém consegue explicar. Só aquela pessoa consegue descobrir e mudar a chave da tua vida. E se a gente foge da dor, a gente está o quê? Querendo ser feliz o tempo todo. É fácil? Claro que não, não é possível. É impossível uma pessoa ser feliz o tempo todo. Teve uma atriz, não lembro se foi a Tônia Carreiro, não lembro, uma entrevista que perguntaram para ela se ela era feliz. Ela assim, várias vezes ao dia. Ou seja, sou feliz um pouco, daqui a pouco. Então, a gente está sempre nesse jogo. E se eu fujo disso, se eu quero ser feliz o tempo todo, o que eu caio o quê? No desânimo, porque eu não consigo ser feliz o tempo todo. Se eu percebo que aquele momento de dor faz parte da minha vida, e se eu consigo ver aquilo como algo constitutivo que vai me ajudar a seguir em frente, a entender algo que eu preciso resolver dentro de mim, se eu não consigo fazer isso, eu não consigo seguir em frente. Por isso que o Freud falava, né, que o trauma ele é importantíssimo na vida de cada um de nós. Que o trauma é uma ruptura. Né? Traumatismo tremendo. Eu lá, a partir daquilo, o que eu faço com o trauma? Aquilo que me chacoalha. Eu tenho que ir para um lado, meu retorno tem que ir. Então, às vezes é para a gente olhar para dentro de nós mesmos e tentarmos mudar aquilo que nós sabemos que precisa ser mudado, né? E quando Joana fala do autodescobrimento, ela cria uma imagem, ela dá uma imagem tão bonita lá no Homem Integral, que ela traz a imagem do parto.
ela fala que o autodescobrimento é como se fosse o parto, né? E o que o parto faz? O parto, ela fala que o parto traz duas coisas. Ele traz dor, mas traz beleza também, né? Traz vida, uma nova vida para o mundo. E quando eu procuro o autodescobrimento, é um parto. O Sócrates, o filósofo grego, ele tinha a mãe parteira. Ele falava algo assim: a minha mãe era parteira, ela conseguia fazer, ela sempre teve sucesso nos partos, mas uma coisa que ela nunca conseguiu fazer foi dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ele deu esse exemplo, mas trazia para a vida. A gente só pode dar luz para algo que eu estou gestando, que eu estou construindo dentro de mim. Se eu não estou construindo isso dentro de mim, como que eu vou dar luz? Mas para isso, nós temos que estarmos abertos a essa mudança, né? Aquilo quando Jesus fala lá para a samaritana, quando ela fala quase que assim, dá licença que eu quero pegar essa água, ele fala para ela: mulher, se tu soubesse da água que eu tenho para dar, tu mesmo me pedirias dela. Que água é essa? É água do esclarecimento, é água que vai trazer vida para dentro de mim. E ela percebe que aquele encontro modifica a sua vida. E na verdade não é o encontro com o Cristo, é o encontro com ela mesma. De coisas da vida que traziam tanta dor para ela. Aquela mulher que naquela época tinha casado com vários homens, aquela mulher que era excluída da sociedade, aquela mulher que era excluída por ser mulher, por ter casado com vários homens, por ser samaritana, por viver na Samaria, que era uma região de conflito, né, com os judeus, porque a Samaria era uma região tida como impura, porque ela tinha contato, era uma região de povo, então ela tinha contato com vários povos. Então aquela mulher, ela sofria de várias frentes. Então ela descobre o que? Ela mesma. Então nós precisamos ter coragem para nos libertarmos, né? É a liberdade dentro de nós. E aí, essa busca pela liberdade, só, como eu já falei, só nós podemos fazer. Eu não posso interferir no processo do outro. Eu não posso querer acelerar o processo do outro. Eu posso dar uma dica, ajudar, mas acelerar não dá. Naquele momento em que a lagarta está virando borboleta, se eu tentar tirar aquilo, eu mato a bichinha ali. Mata a lagarta. Quebro a asa, quebra a pata. Só ela consegue sair do casulo. Não dá para eu ir com a tesoura tentar abrir, não dá. Só ela. O autodescobrimento é isso. Só eu consigo sair do casulo. Aquilo que está lá nos Mensageiros, lá no primeiro capítulo, né? Renovação. É o primeiro capítulo. Quando vai falar que André Luiz, enfim, conseguiu sair da concha, né? Ele conseguiu sair da concha que vivia no lodo para ir para o sol bondoso. E o que é isso? É autodescobrimento que a Joana fala. Eu saí da concha. A concha é proteção. É proteção também. Mas a concha limita o crescimento. Se eu ficar só ali dentro, eu preciso sair. E a partir disso, eu consigo fazer o quê? Enfrentar a mim mesmo. Então, Jung, quando fala de enfrentar o lado sombra, né, nesse jogo que nós estamos sempre entre persona e sombra, e que a Joana de Ângeles também retoma, eu preciso, primeira coisa, reconhecer a mim mesmo. E se a gente for lá no exemplo do André Luiz, o que acontece? Quando ele está agora lá, a gente vai lá no nosso lado, lá no livro. Ele está lá deitadinho, tomando sopinha, gostou até do médico, né, que estava tratando dele, mas quando ele ouve assim, porque ele é suicida, ele, suicida não, eu não sou suicida. Ele não aceitava. Só a partir do momento em que ele reconhece que ele havia sido um suicida, indiretamente,
Suicida não é só botar corda no pescoço, se cortar, nada disso. São os cuidados, o que fala? Os cuidados que ele não teve com o próprio corpo, sendo médico. Ele acabou com o estômago, com tudo ali. Então ele cometeu o suicídio diretamente. Então, a partir do momento em que ele aceita, ele sabia, mas quando ele aceita que ele havia sido suicida, ele passa pelo quê? Pela libertação. Ele se liberta daquelas amarras. Tá bom, já aceitei, o que eu posso fazer a partir de agora? A nova vida, a renovação. E a gente trabalha, a gente tem uma visão muito maniqueísta da vida e das coisas. Ou alguém é totalmente bom ou é totalmente mal, né? As histórias são assim, os filmes até que tem mudado um pouco, né? A literatura, né? Os filmes, né? Só aquele cara que é totalmente vilão, totalmente bonzinho. A gente consegue ver que as pessoas têm alguns momentos ali em que o vilão tem um momento em que ele tem docilidade, em que o mocinho tem o seu momento em que ele é cruel com o outro. Então nós temos isso. Existe um filme que bombou na época, um filme da Disney, acho que era Disney, Malévola, não sei se alguém já viu aqui, Malévola, com a Angelina Jolie, né? E ela se torna aquela vilã por quê? Terrível, porque ela foi rejeitada na infância, ela passou pela rejeição, e não só pela rejeição, pela traição, e tudo aquilo ela foi construindo aquela personagem dentro dela, aí se torna aquela coisa, aquela roupa preta, aquele chifre, aquela coisa toda. Mas a gente consegue ver que na verdade ela nunca deixou de ser aquela menina que tinha sofrido, aquela menina que foi rejeitada, era o lado sombra. Ela construiu uma personagem, uma persona que não correspondia com aquilo de fato que ela era dentro de si. Então ela não era totalmente vilã. Vamos dizer assim, ela tinha, entre todas as aspas, uma justificativa para ser daquele jeito, porque ela não teve alguém que a acolhesse. Então, quando ela passa pelo acolhimento, ela consegue perceber que ela pode ser uma outra pessoa, e na verdade ela pode ser aquela pessoa que ela sempre foi, e mostrar as suas fragilidades para o mundo também, né? Tem pessoas que a gente conhece assim, meu Deus do céu, aquela pessoa nunca derramou uma lágrima. Nunca! Será que não poderia derramar na nossa frente? Mais uma vez, vai lá comer um quilo de sal com aquela pessoa. Né? São os personagens que a gente vai construindo ao longo da vida. Uma outra personagem que teve dificuldade de lidar com o seu lado sombra foi a Cruella, né? Dos 101 Dálmatas, que também depois teve o filme, né? E teve um filme contando a história de por que a Cruella é daquele jeito, né? Aquela mulher terrível que queria pegar o 101 Dálmatas para fazer roupa preta e branca. Ela também passou por uma sucessão de coisas terríveis na vida que fez com que ela se tornasse aquela pessoa cruel. Todos esses personagens, né, que são os arquétipos do vilão, nos traz uma coisa. Será que nós na vida somos o quê? Os mocinhos? Ou nós somos os vilões também? Nós estamos sempre entre essas funções. Vê lá Pedro que convivia com Cristo. Do nada o cara estourado, né? Quando o cara vai lá prender Jesus, o que ele faz com o serviçal com o mal? Ele corta a orelha do cara. E Jesus fala: quem vive pela espada morrerá. É preciso que eu siga. Ele não conseguia conter aquilo que fazia parte da sua personalidade, né? Senhor, eu irei contigo até o fim. Chegou lá, até que o galo cantasse. E não conhece esse cara, não. Tu não andava com ele. Deus me livre. Aí eu fico perguntando: será? Se nós estivéssemos naquela época, tem 10 minutos, né? Estivéssemos naquela época, tu seguiu um cara durante 3 anos que prometia um reino
que você não entendia ao certo que reino era esse. Tu abandona tudo, família, dinheiro, segue. E de repente esse cara é morto numa cruz. O que você faz? Eu sou meio medroso, acho que falei igual o Pedro. Não conheço não. Mas o que Pedro faz? Tem um momento que ele tem uma virada de chave e vai até o fim, até as últimas consequências, até a morte de cruz. Que ele fala, né? No seu momento, no momento que ele vai ser crucificado, ele fala: eu não sou digno de morrer como mestre. Pode me crucificar, mas de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi até o fim, com todos os seus defeitos, até o fim também, tentando trabalhar cada um deles. A gente vê que tinha tererê lá naquela casa no caminho. Eles brigavam entre eles. Aí ainda entra Paulo, né, que primeiro era perseguidor, aí quer ser um deles, aí tem aquele cisma, aquela briga entre Pedro e Paulo. Por quê? Estava cada um dentro das suas possibilidades, tentando trabalhar a sua sombra, o seu lado sombra, tentando trabalhar o quê? O seu autodescobrimento. E não é jogando nada para baixo do tapete. E nós temos, isso nos mostra uma coisa, que nós vivemos uma coisa chamada marcha para o progresso. O Espírito está sempre seguindo em frente. E seguindo em frente porque nós temos a oportunidade de a cada vida termos mais um pouco desse autodescobrimento que não se esgota numa encarnação apenas. Nós estamos a cada momento, eu até brinco, né? Que nós estamos sempre na melhor versão de nós mesmos. Se a gente acha que está ruim agora, imagina no passado, nas outras vidas, né? Por isso que o que lá os nossos amigos espirituais nos dizem? No momento da encarnação, o Pai nos coloca um véu. O véu do esquecimento, para que a gente possa seguir em frente. E se a gente ficar preso a todos os erros do passado, e não é só o passado da outra vida não, é o passado de 10 anos atrás, o passado de 5 anos atrás, o passado de ontem. Não é jogar para baixo do tapete, mas o que eu posso fazer a partir disso? E aí a gente entra numa coisa que a Joana de Ângeles chama de reforma íntima. É fácil fazer reforma? Terrível. Fazer reforma na casa, morando na casa, então. Nossa, é a poeira que tu descobre daqui a 10 anos, a poeira tem poeira ainda no cantinho, mas sempre. E nós que estamos fazendo a nossa reforma íntima? Fazer a reforma dentro da casa. Dentro da casa. Dentro da alma. É fácil? Claro que não. Para consertar o avião, né? Com ele voando. Tem que ter coragem. E a gente percebe que nós estamos nesse caminho de aprendizado, de autodescobrimento e de individuação. E quando Jung fala de uma coisa chamada self, né? Descobrindo o meu lado sombra, descobrindo essa persona que eu vou construir o self, que a Joana de Ângeles sempre vai falar, né? Self. Hoje em dia a gente sabe o que é self, tirar foto da própria cara, né? Esse é o self. É a minha cara, o meu rosto. Quem eu sou de verdade. Com uma sobrancelha ali mais torta que a outra, com um furinho aqui. Esse sou eu. E se eu não aceitar, eu vou viver sempre persona. Não vou construir self. Se eu não conseguir construir essa self aqui, eu vou estar sempre nesse atrito de nossa cara. E a Joana de Ângeles, lá no livro Autodescobrimento, vai dizer: sofrimento, as dores, são ocorrências naturais do processo evolutivo.
Se eu quero evoluir, eu vou sofrer. Não é isso quando a gente é criança, vira adolescente, o corpo muda, tudo muda dentro da gente. É um incômodo. O menino fica mesorenta, começa a dar com o ombro na porta, porque está ainda se organizando. Eu não me organizei até hoje, eu sou meio bobagante. Mas o homem demora a amadurecer, né? Ele amadurece muito depois que a mulher. Mas é isso, mudar traz trabalho e causa dor. Mas se eu consigo perceber que essa dor faz parte do processo evolutivo, eu consigo trabalhar uma coisa dentro de mim chamada aquilo que o Leon Denis falava, que é a grande potência da alma, que é a vontade. Eu preciso trabalhar a vontade dentro de mim. E se eu consigo trabalhar a vontade, eu consigo trabalhar a disciplina. E é muito difícil trabalhar a disciplina. Tem gente, e aqui não é uma crítica não, tá? Tem gente que para levantar 6 horas tem que botar o celular para despertar 5. Aí desce 10, 15. Mas, e a gente isso já é explicado cientificamente, que esse sono, ele não é mais produtivo. Mas eu quero saber disso, não, eu quero cochilar mais de 10 minutos. Aí tu acorda, parece que um trator passou por cima de você, né? São pequenas coisas. Pessoas que têm uma dificuldade de cumprir horário. Você marca 7, a pessoa chega a 10. Ou chega às 7 da noite, mas era 7 da manhã. Ela esqueceu. Primeiro é uma falta de disciplina e é uma falta, eu acho, falta de educação, falta de elegância, falta de tudo isso. Se a pessoa marcou você 7, é 7. Se alguém marcar comigo 7, eu quero chegar às 6h30. Aprendi assim. Aprendi com meu pai uma coisa assim: vamos chegar cedo para ir embora cedo. Chegar cedo para ir embora cedo. Porque é muito ruim a pessoa ficar te esperando ali. São pequenas coisas que eu preciso trabalhar dentro da disciplina. A pessoa espera ir para o banheiro na hora que ela tinha que estar lá. Lá no restaurante era 8 da noite. 8 da noite ela vai tomar banho. Ainda fala assim: estou chegando. Nunca me chega. Nunca me chega. Então são pequenas coisas que isso faz mal para ela também. Tem aquelas pessoas que só trabalham no trampo, não é? Tem um mês para fazer um relatório do trabalho, mas vai fazer na véspera, num sofrimento terrível. E aquilo dura 2 horas, 1 hora. Ela poderia ter feito aquilo, dá muito tempo sem sofrimento. Mas isso é difícil. É fácil para eu falar daquela pessoa, mas para aquela pessoa viver aquilo é muito difícil. É um sofrimento terrível para ela. E ela não consegue trabalhar de maneira diferente, né? E aí a gente chega para concluir, dentro disso tudo, aquilo que a Joana fala, que é a conquista de si mesmo. Sabe? Aquele momento que você quer quase que morder o outro, mas você consegue se segurar. Tem coisas que a gente age por impulso ainda? A gente age por impulso ainda. Mas tem coisas que eu penso assim: nessa eu não caio, posso cair em outra, né? Ah, mas nessa não, nessa aqui eu não vou cair não. Esse eu já aprendi. Mas por quê? Eu consegui conquistar algo dentro de mim. Mas esse é só um pedacinho. Tem outras coisas que eu ainda não conquistei. Então eu ainda ajo por impulso, né? Eu ainda quero cortar a orelha, tudo isso. Porque nós somos assim. E aí a Joana vai falar que a conquista de si mesmo é a realização de si. Eu me torno um ser, um sujeito realizado, quando eu consigo conquistar a mim mesmo. E aí, para fechar, eu quero trazer uma citação que eu sempre gosto de trazer do Guimarães Rosa, que é de Grande Sertão Veredas, né? Que vai contar a história de um jagunço, Eobaldo, que vai atravessar aquele sertão sem fim. Mas na verdade, que travessia é essa? É a travessia da alma dele. Ele está conhecendo a ele mesmo. Que ele fala lá: viver é um rasgar-se e remendar-se.
E autodescobrimento é isso. Eu estou me rasgando para me remendar. Me rasgando para me remendar. E tem um poema da Cora Coralina que é assim, pequenininho. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. E essa é a proposta de Joana de Ângeles. Essa é a proposta do Cristo, do Evangelho. Nós temos coragem, apesar de tudo, de recomeçarmos. Tenhamos essa coragem. Muito obrigado.